Boa tarde a todos, excelências, minhas senhoras e meus senhores. A minha primeira palavra é para a Sua Excelência o Presidente da República. Há cerca de 13 anos, o primeiro dicionário de termos europeus foi lançado pelo então Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, numa cerimónia que teve lugar no Centro Jean Monnet. Para esta terceira edição, revista, aumentada e atualizada e com mais do dobro das entradas, a que chamamos Europa da A a Z, temos o privilégio de contar com a sua presença. Ao longo de vários anos, tenho tido a oportunidade de agradecer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa algo que creio todos podemos testemunhar: o seu empenho e disponibilidade para iniciativas com caráter pedagógico e formativo. E sabe que nunca escondo a gratidão pela ajuda que me deu a pensar e a realizar a Universidade de Verão Francisco Sá Carneiro, que promovemos há 15 anos, e onde esperamos poder recebê-lo de novo quando a sua agenda e funções o permitirem. A minha segunda palavra é para o professor Cruz Serra, magnífico reitor da Universidade de Lisboa, que por razões imprevistas e indesejadas não pode estar hoje fisicamente connosco e que está representado pelo vice-reitor professor Pinto Baixão, que saúde com amizade. Neste mesmo espaço, o professor Cruz Serra participou na conferência Antecipar o Futuro 10 tecnologias que podem mudar as nossas vidas, que reuniu mais de 60 investigadores e cientistas portugueses numa iniciativa promovida por mim e pelo comissário Carlos Moedas, cujo trabalho excelente na Comissão Europeia bem prestigia Portugal. E foi aqui que lançámos a rede Eurociência PT. Agradeço depois à Universidade de Lisboa, pela segunda vez, a hospitalidade nesta magnífica sala. Quero saudar o Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, agradecer-lhe a distinção da sua presença e desejar-lhe os maiores sucessos nas funções para que foi recentemente eleito. E se me for permitido um desabafo pessoal, confesso que quando iniciámos a nossa atividade política, não podíamos imaginar que a Europa viria a ser tão relevante na vida dos portugueses. Quero agradecer à Zita Seabra o facto de, com a Aleteia, ser nossa cúmplice neste projeto editorial desde o início e de nos ter sempre animado e incentivado. Quero agradecer a todos os autores, vários aqui hoje presentes, e cujos nomes estão por trás de mim no painel e constam naturalmente na obra impressa. Quero fazê-lo na pessoa do meu amigo e colega Paulo Rangel, coordenador do Grupo Europeu do PSD, que sempre apoiou esta edição. Nos mais de 70 autores contam-se personalidades com vida partidária e independentes, membros do governo quando o PSD foi poder e quando foi oposição, portugueses e estrangeiros, nomes consagrados e jovens com grande valor, homens e mulheres com formações diferentes. Entre todos, há em comum o profundo conhecimento das questões europeias, a disponibilidade de o partilhar e a vontade de o fazer desinteressadamente. Esta edição, como as anteriores, não tem motivações comerciais, uma vez que os direitos de autor revertem para uma instituição de solidariedade social escolhida pela editora. E nos autores constam dois amigos que já partiram do meio de nós, o Vasco Graça Moura e o Diogo Vasconcelos. Mantemos o tributo à sua memória nas definições que fizeram para este dicionário, mesmo nos casos em que a atualização levou a que passassem a ser co-assinadas. E quero agradecer-vos a todos a vossa presença. Vejo caras conhecidas, deputadas e deputados da Assembleia da República, professores desta Universidade, dirigentes estudantis, colegas do Instituto Francisco Sá Carneiro, amigos e companheiros de combates e jornadas. Senhor Presidente, senhoras e senhores, muito se fala hoje na cidadania europeia, uma cidadania complementar que se junta à nossa cidadania portuguesa e que nos confere um conjunto de importantes direitos em todo o espaço da União Europeia. Aquilo a que eu gosto de chamar a Europa dos cidadãos. Mas a verdade é que não há verdadeira cidadania sem participação e não pode haver participação sem informação. Saber mais sobre a Europa, que por vezes parece tão distante e tão complexa, é, pois, uma exigência democrática. E a verdade é que há um europês, uma língua que frequentemente parece hermética ou apenas estranha, e que este dicionário procura traduzir para português corrente. Porque em Portugal, PCP é um partido político, mas em Bruxelas é a política comum das pescas. O fado para nós
é uma canção nostálgica que muitos dizem ser reflexo da alma portuguesa, mas para outros europeus, fado significa False and Authentic Documents Online. Nacionalizar para nós significa, sobretudo após o 11 de março, a apropriação pelo Estado de empresas, propriedades e atividades económicas que estavam em mãos privadas. Em Bruxelas, nacionalizar significa devolver aos Estados-membros competências que estavam desnecessariamente a ser exercidas pelas instituições europeias. Em Portugal, cadeira vazia é uma cadeira vazia. Em Bruxelas representa uma das maiores crises da Europa comunitária. E temos conceitos que todos os dias são invocados, como a subsidiariedade, que nada tem a ver com subsídios, ou processos complexos para aprovar normas, como a codecisão, que importa explicar e tornar transparentes. Este dicionário visa exatamente responder a esta necessidade. Uma necessidade reforçada pela circunstância do momento de uma Europa cuja integração nunca foi tão discutida e que nunca precisou tanto da atenção e do compromisso dos cidadãos. Em pleno período de negociações, o que implica a saída do Reino Unido. Como se processa essa saída? Que alternativas se perfilam? Algumas respostas podem ser encontradas neste dicionário. E a crise dos refugiados? O que é Schengen na livre circulação? O que é segurança e o que é populismo demagógico? O dicionário também esclarece e informa. E quando se fala em perspectivas financeiras e em ameaças à PAC e à apoio de coesão, o que são recursos próprios? E que futuros impostos europeus? Respostas existem no Europa de A a Z. E não esquecemos a aproximação das eleições europeias. De acordo com o Eurobarómetro, na União Europeia 55% dos cidadãos dizem-se interessados em votar, mas em Portugal essa percentagem não ultrapassa os 40%. Em todas as eleições para o Parlamento Europeu, com exceção da primeira, que coincidiu com eleições legislativas para a Assembleia da República, a percentagem de portugueses que votaram foi sempre inferior à média europeia. Cria-se a ideia que somos menos europeus que os outros, ou que a União é uma realidade a que muitos dos nossos concidadãos são completamente alheios. Também por isso, o Europa da A a Z pretende ser uma ferramenta útil e oportuna. E como os tempos mudam, e muitos já se habituaram a consultar a informação útil no mundo digital, esta obra em papel está também disponível em formato digital em www.euroogle.com e numa aplicação que qualquer um de nós pode descarregar no seu telemóvel. Aí é possível ao leitor sugerir correções, aperfeiçoamentos ou atualizações às definições ou anotar termos que faltam e podem e devem ser acrescentados ao dicionário. Nesta plataforma, os leitores podem também ser autores e, participando, deixar a sua marca neste dicionário. Foi com o mesmo espírito que, por proposta do deputado José Manuel Fernandes, lançámos online o Minuto Europeu, iniciativa que se associou à deputada Sofia Ribeiro e que já produziu mais de 130 vídeos explicando termos, programas e instituições europeias. E pensamos igualmente lançar um dicionário de cidadania, com termos e conceitos que fazem parte da vida democrática nacional, mas que por vezes não são claros ou revestem particular complexidade. Muito honrados ficaremos se pudermos contar com a contribuição do professor Marcelo Rebelo de Sousa neste projeto. Caros amigos, traduzir conceitos, simplificar o que é complexo, tornar acessível a todos informação essencial é um exercício útil e pedagógico. Mas para os que, como o Paulo Rangel e eu, somos eleitos, é uma obrigação. É o fruto desse labor que está nas vossas mãos, espero a vossa aprovação e a vossa participação. Muito obrigado.